No meio do culto, a tesoureira se levantou tremendo e gritou: Pastor Marcos, onde está o dinheiro? O silêncio congelou a igreja. O pastor ficou pálido. Suas mãos tremiam segurando a Bíblia. Os fiéis se entreolhavam confusos. Que dinheiro? O que estava acontecendo ali? Por meses, ofertas desapareciam sem explicação. Reformas canceladas. Cestas básicas prometidas que nunca chegaram. Até que ela encontrou algo que ninguém deveria ter visto. O que descobriram sobre Pastor Marcos destruiu aquela comunidade para sempre. Comente, isso é justo? Quero saber o que você faria nessa situação. Meu nome é Fernanda. Tenho 42 anos, sou mãe de 2 filhos e há 15 anos sirvo como tesoureira na Igreja Comunidade da Fé. Nunca imaginei que minha vida viraria de cabeça para baixo por causa de números em uma planilha. Tudo começou há 6 meses. Era uma segunda-feira comum. Eu estava organizando os recibos das ofertas do último domingo quando notei algo estranho. Faltavam R$ 3.000. No começo, pensei que fosse um erro meu. Conferi de novo, recontei as notas, revisei cada lançamento. Nada fazia sentido. Meu coração começou a bater mais rápido. As mãos suavam frias. Será que eu tinha perdido o dinheiro? Será que alguém tinha roubado da igreja? O pensamento me deixou enjoada. Como eu explicaria isso para Pastor Marcos? Como olharia nos olhos dos irmãos que doavam com tanto sacrifício? Respirei fundo. Liguei para o pastor. Ele atendeu com aquela voz calma de sempre. Fernanda, minha filha, o que aconteceu? Expliquei a situação nervosa. Ele riu baixo, de forma tranquila. Ah, Fernanda, eu peguei esse valor para uma emergência pessoal. Esqueci de avisar. Vou repor semana que vem. Sem problemas. Senti um alívio imenso. Agradeci a Deus. Era só um mal-entendido. Mas a semana que vem chegou. O dinheiro não foi reposto. Liguei de novo. Pastor, o senhor lembra do valor? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Sim, sim. Desculpa, Fernanda. Estou com muitas coisas na cabeça. Semana que vem eu acerto isso. Tentei acreditar. Queria acreditar. Mas 2 semanas se passaram. Nada. O valor continuava faltando. Comecei a ficar angustiada. Não conseguia dormir direito. Toda noite ficava olhando para o teto pensando. E se alguém perceber? E se me acusarem de desvio? Meu marido, Carlos, notou minha inquietação. Amor, o que está acontecendo? Contei tudo. Ele franziu a testa. Fernanda, você precisa falar com os outros membros da diretoria. Mas eu tinha medo. Pastor Marcos era respeitado por todos. Ele construiu aquela igreja com as próprias mãos. Pregava com tanta convicção. Visitava os enfermos. Consolava os aflitos. Quem era eu para questionar o homem de Deus? E se eu estivesse sendo precipitada? E se ele realmente tivesse tido uma emergência e só estava demorando para acertar? Decidi esperar mais um pouco. Mas o problema não parou por aí. No mês seguinte, mais R$ 5.000 desapareceram. Meu estômago revirou. Dessa vez, eu não esperei. Fui direto falar com o pastor. Bati na porta do escritório dele. Ele estava sentado, mexendo no celular. Sorriu quando me viu. Fernanda, entre, minha filha. O que te traz aqui? Minha voz tremeu. Pastor, está faltando mais dinheiro. Agora são R$ 5.000. Somando com os 3.000 de antes, já são 8.000. Ele suspirou fundo. Passou a mão no rosto. Fernanda, eu sei. Eu peguei esse dinheiro também. Estou passando por um momento difícil financeiramente. Minha filha está doente e precisa de tratamento. Eu vou devolver tudo. Pode confiar em mim. Senti pena. Muita pena. A filha dele realmente tinha problemas de saúde. Todos sabiam disso. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava que aquilo estava errado. O dinheiro não era dele. Era da igreja. Era das viúvas que doavam suas pensões. Era dos trabalhadores que ofertavam parte de seus salários. Mas como eu poderia negar ajuda a um pai desesperado? Pastor, eu entendo a situação, mas o senhor precisa formalizar isso. Precisa pedir um empréstimo para a diretoria. Eu não posso simplesmente deixar esse buraco nas contas. Ele ficou sério.
O olhar mudou. Fernanda, você está duvidando de mim? A pergunta me pegou de surpresa. Não, pastor, eu só... Ele me interrompeu. Eu sou o líder desta igreja. Eu construí isso aqui. E você está me tratando como um ladrão. Senti lágrimas queimarem meus olhos. Não era minha intenção ofendê-lo. Pastor, eu não quis... Ele levantou a mão. Tudo bem, Fernanda. Eu entendo que você está fazendo o seu trabalho. Mas preciso que você confie em mim. Eu vou resolver isso. Saí daquele escritório me sentindo péssima. Será que eu estava exagerando? Será que estava sendo ingrata com alguém que tanto fez pela comunidade? Mais um mês se passou. Nada foi devolvido. Agora o valor acumulado era de R$ 8.000. E então veio a pior parte. Precisávamos pagar a reforma do telhado da igreja. Havíamos arrecadado R$ 20.000, especificamente para isso. Os irmãos tinham se esforçado tanto. Fizeram rifas, bazares, venderam bolos. Tudo para consertar aquele telhado que vazava toda vez que chovia. Fui ao banco buscar o dinheiro. Quando cheguei lá, o saldo da conta estava R$ 12.000 a menos do que deveria. Meu mundo desabou. Senti as pernas bambas. O gerente me olhou com preocupação. A senhora está bem? Eu não estava. Não estava nada bem. Chequei os extratos, saques em dinheiro, vários, todos feitos com a senha que só eu e o pastor tínhamos. Senti náusea. Corri para o banheiro do banco e vomitei. Meu corpo tremia inteiro. Não era mais engano, não era mais emergência. Era roubo. Roubo descarado. Voltei para casa arrasada. Carlos me encontrou chorando na sala. Amor, o que foi? Mostrei os extratos para ele. Ele arregalou os olhos. Fernanda, isso é muito sério. Você precisa denunciar. Mas como? Como eu denunciaria o pastor? O homem que batizou meus filhos. O homem que orou por minha mãe quando ela estava internada. O homem em quem todos confiavam. Passei a noite em claro. Orei, chorei. Pedi a Deus que me mostrasse o que fazer. No dia seguinte, tomei uma decisão. Fui até a casa de Dona Amélia, a mulher mais velha e respeitada da igreja. Ela tinha 78 anos e era membro fundador da comunidade. Se alguém poderia me orientar, era ela. Bati na porta. Ela abriu com um sorriso acolhedor. Fernanda, que surpresa boa! Entre, filha. Sentamos na sala. Tomamos café. Respirei fundo e contei tudo. Cada detalhe, cada saque. Cada promessa não cumprida. Dona Amélia me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela segurou minha mão. Fernanda, eu acredito em você. Mas isso é muito grave. Precisamos ter certeza antes de acusar o pastor. Ela tinha razão. Vamos fazer o seguinte. Você vai juntar todos os comprovantes, todos os extratos. E vamos conversar com mais alguém da diretoria. Senti um peso sair dos meus ombros. Eu não estava sozinha. Nos dias seguintes organizei tudo, imprimi extratos, separei recibos, fiz planilhas comparativas. Quanto mais eu olhava os números, mais meu coração doía. Já eram R$ 20.000 desviados. R$ 20.000 que poderiam ter ajudado tantas famílias, que poderiam ter reformado a igreja, que poderiam ter alimentado crianças. Marquei uma reunião com Dona Amélia e o diácono Roberto, um homem íntegro e respeitado. Mostrei tudo. Eles ficaram em choque. Roberto passou a mão na cabeça, incrédulo. Não é possível. O pastor não faria isso. Dona Amélia olhou para os documentos com lágrimas nos olhos. Mas está tudo aqui, Roberto. Os números não mentem. Decidimos que precisávamos confrontar o pastor, mas queríamos fazer isso com sabedoria. Marcamos uma reunião de diretoria extraordinária. Pastor Marcos chegou tranquilo, sorrindo. Não fazia ideia do que estava por vir. Sentamos em volta da mesa da sala de reuniões. Eu, Dona Amélia, Roberto, a secretária Clarice e o zelador Seu João. Pastor Marcos estava no centro, sorridente como sempre. Ele abriu a Bíblia. Vamos começar com uma oração? Todos se entreolharam. O clima estava pesado. Roberto limpou a garganta. Pastor, antes da oração, precisamos conversar sobre algo urgente. O pastor fechou a Bíblia devagar. Seu sorriso diminuiu.
Claro, Roberto. O que aconteceu? Meu coração batia tão forte que achei que todos pudessem ouvir. Minhas mãos suavam. Respirei fundo. Pastor, temos notado inconsistências nas finanças da igreja. As palavras saíram trêmulas da minha boca. Ele me olhou diretamente nos olhos. Inconsistências? Explique melhor, Fernanda. Abri a pasta com os documentos. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei tudo cair. Mostrei os extratos bancários. Nos últimos 6 meses, foram feitos saques que não correspondem a nenhuma despesa autorizada pela diretoria. No total, faltam R$ 20.000. O silêncio na sala era ensurdecedor. Clarice levou a mão à boca. Seu João arregalou os olhos. Dona Amélia permaneceu séria, observando a reação do pastor. Pastor Marcos pegou os papéis. Analisou por alguns segundos. Depois soltou um suspiro longo. Ah, sim, esses saques fui eu quem fez. Meu estômago apertou. Roberto se inclinou para a frente. O senhor, pastor, por quê? Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços. Como vocês sabem, minha filha está doente. O tratamento dela é caro. Eu peguei esse dinheiro emprestado. Dona Amélia falou pela primeira vez. Sua voz era firme, mas gentil. Pastor, nós entendemos sua situação. Todos aqui amamos sua família. Mas esse dinheiro não é seu para pegar emprestado. É da igreja, é dos fiéis. O pastor olhou para ela com uma expressão que nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era algo entre decepção e frieza. Dona Amélia, com todo respeito, eu construí esta igreja. Eu me sacrifiquei por anos para que este lugar existisse. E agora, no momento em que mais preciso, vocês vêm me questionar? A sala ficou ainda mais tensa. Roberto tentou mediar. Pastor, ninguém está questionando o seu trabalho, mas precisamos seguir as regras. O dinheiro precisa ser devolvido. Ele deu uma risada seca. Devolvido? Com que dinheiro, Roberto? Eu estou quebrado. Gastei tudo o que tinha com médicos. Vocês acham que foi fácil para mim pegar esse dinheiro? Acham que não me sinto mal? Senti pena. Realmente senti. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ele estava errado. O silêncio voltou a dominar a sala. Clarice, que até então estava quieta, falou baixinho. Pastor, mas se o senhor precisava, por que não pediu ajuda? Nós poderíamos ter feito uma campanha, arrecadado fundos para sua filha. A igreja teria ajudado. Ele bateu a mão na mesa. Todos se assustaram. Porque eu tenho orgulho. Porque eu não sou um mendigo. Eu sou o pastor desta igreja. O clima ficou insuportável. Dona Amélia se levantou. Pastor Marcos, o senhor está alterado. Vamos encerrar esta reunião e conversar novamente quando todos estivermos mais calmos. Ele também se levantou bruscamente. Não, Dona Amélia, vamos resolver isso agora. O que vocês querem? Querem que eu me humilhe? Querem que eu peça perdão? Queremos a verdade, pastor. Minha voz saiu mais firme do que eu imaginava. Ele me olhou com desdém. A verdade, Fernanda, a verdade é que você está sendo ingrata. Quem foi que orou pela sua mãe quando ela estava morrendo? Quem batizou seus filhos? E agora você vem aqui me acusar? Senti lágrimas queimarem meus olhos, mas não chorei. Não ia dar a ele essa satisfação. Roberto se colocou entre nós. Pastor, isso não é sobre gratidão. Isso é sobre responsabilidade. O senhor desviou dinheiro da igreja. Isso é grave. O pastor respirou fundo. Passou a mão pelo cabelo. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais carregada de amargura. Está bem, vocês venceram. Eu peguei o dinheiro e vou devolver. Me deem um prazo. Dona Amélia voltou a sentar. Quanto tempo o senhor precisa? Ele pensou por um momento. 6 meses. Em 6 meses eu devolvo tudo. Roberto balançou a cabeça. Pastor, são R$ 20.000. Como o senhor vai conseguir esse dinheiro em 6 meses? Ele deu de ombros. Eu dou um jeito. Sempre dei. A reunião terminou assim, sem gritos, sem resoluções claras. Apenas uma promessa vaga e um clima de desconfiança que pairava sobre todos nós. Saímos daquela sala diferentes. Eu me sentia suja, como se tivesse traído alguém. Mas, ao mesmo tempo, sabia que tinha feito o certo. Carlos me esperava em casa. Como foi? Contei tudo. Ele me abraçou.
Você foi corajosa, amor. Agora é esperar e ver se ele cumpre o prometido. Mas algo dentro de mim dizia que não ia ser tão simples assim. E eu estava certa. Nos domingos seguintes, o clima na igreja mudou completamente. Pastor Marcos pregava com a mesma intensidade, mas havia algo diferente em seu olhar. Ele evitava me olhar diretamente. Quando precisava falar comigo, era frio, distante, como se eu fosse uma estranha. Pior ainda, comecei a notar olhares estranhos dos outros membros, sussurros, conversas que paravam quando eu passava. Dona Rita, uma das irmãs mais antigas, me abordou depois do culto. Fernanda, é verdade que você acusou o pastor de roubo? Meu sangue gelou. Quem te disse isso? Ela desviou o olhar. Está todo mundo comentando. Dizem que você está tentando derrubar o pastor. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Isso não é verdade. Eu só estou fazendo o meu trabalho como tesoureira. Ela me olhou com pena. Fernanda, você deveria ter mais cuidado. Acusar um homem de Deus é perigoso. Fui para casa arrasada. Como a história tinha se distorcido tanto? Eu não estava acusando ninguém. Eu estava protegendo o dinheiro da igreja. Mas, de alguma forma, eu tinha me tornado a vilã. Liguei para a Dona Amélia. Ela também estava preocupada. Fernanda, o pastor está espalhando outra versão dos fatos. Ele está dizendo que você o atacou injustamente. Minha indignação cresceu. Como ele tinha coragem? Ele admitiu tudo na reunião e agora estava me difamando. Roberto também ligou. Fernanda, precisamos agir. Isso está saindo do controle. Ele está manipulando a comunidade. Marcamos outra reunião. Dessa vez, queríamos envolver mais membros da diretoria. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, algo pior aconteceu. No culto da quarta-feira, pastor Marcos subiu ao púlpito com uma expressão grave. Começou a pregar sobre Judas, sobre traição, sobre aqueles que fingem servir a Deus, mas na verdade servem ao diabo. Meu coração disparou. Ele estava falando de mim. Irmãos, há pessoas entre nós que se dizem fiéis, mas na verdade são instrumentos do inimigo. Pessoas que levantam acusações falsas contra os servos de Deus. Pessoas que semeiam discórdia e divisão. Senti todos os olhares se voltarem para mim. Meu rosto queimou. Minhas mãos tremiam. Queria sair correndo dali, mas meus pés estavam colados no chão. Ele continuou. A Bíblia nos adverte contra falsos testemunhos, contra aqueles que usam mentiras para destruir reputações. Mas Deus vê tudo, e Ele fará justiça. Quando o culto terminou, ninguém falou comigo. Ninguém me cumprimentou. Foi como se eu tivesse se tornado invisível. Ou pior, como se eu fosse contagiosa. Saí daquela igreja chorando. Chorei todo o caminho até em casa. Carlos me encontrou aos prantos. Amor, o que aconteceu? Contei tudo. Ele ficou furioso. Esse homem é um manipulador. Você não pode deixar isso assim. Mas o que eu podia fazer era minha palavra contra a dele. E ele tinha o púlpito. Naquela noite, tomei uma decisão. Não ia desistir. Não ia deixar que ele me intimidasse. Eu tinha provas, tinha documentos. E ia lutar até o fim. Mesmo que isso custasse minha reputação, mesmo que isso custasse minha paz, porque não era só sobre mim, era sobre todas aquelas pessoas que doavam com fé, acreditando que o dinheiro seria usado para o bem. No dia seguinte procurei um advogado. Expliquei a situação. Ele analisou os documentos e confirmou. Havia crime. Desvio de dinheiro de instituição religiosa era crime. Mas ele me alertou. Fernanda, processar um líder religioso é complicado. A comunidade pode se voltar contra você. Eu sabia disso, mas não tinha mais volta. Consultar um advogado foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Sentar naquele escritório, olhando para pilhas de documentos e admitir que meu pastor estava roubando a igreja, parecia surreal, mas era real, dolorosamente real. Dr. Paulo, o advogado, me olhou com seriedade. Fernanda, antes de prosseguir, preciso que você entenda algo.
Isso vai destruir sua vida na comunidade. As pessoas não vão querer acreditar. Elas vão te odiar por isso. Engoli seco. Eu sei, mas não posso ficar calada. Ele assentiu. Então vamos precisar de mais provas. Extratos bancários são um começo, mas precisamos rastrear para onde esse dinheiro foi. Você tem acesso aos comprovantes completos? Pensei por um momento. Tenho acesso ao sistema do banco. Posso pedir um relatório detalhado. Nos dias seguintes, mergulhei em uma investigação silenciosa. Cada noite, depois que meus filhos dormiam, eu ficava na frente do computador, analisando cada transação. Carlos me trazia café. Você precisa descansar, amor. Mas eu não conseguia. Cada número que eu via era mais um pedaço da verdade se revelando. Foi assim que descobri algo que me fez vomitar de nervosismo. Entre as transações, havia vários saques feitos em uma cidade vizinha, sempre no mesmo lugar. Procurei o endereço no Google Maps. Meu coração quase parou quando vi. Era um cassino clandestino. Não era para tratamento da filha. Era jogo. Minhas mãos tremiam segurando o mouse. Imprimi todos os comprovantes. Tinha mais de 50 transações. 50 vezes que ele tinha ido jogar com o dinheiro da igreja. Chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção. Como alguém podia fazer isso? Como um homem que pregava sobre santidade podia ter uma vida dupla tão suja? Liguei para Dona Amélia imediatamente. Era quase meia-noite, mas não podia esperar. Ela atendeu preocupada. Fernanda, o que foi? Contei tudo. Ouvi um silêncio longo do outro lado da linha. Depois, um choro baixo. Meu Deus, Fernanda, isso é pior do que imaginávamos. Marcamos uma reunião de emergência. Dessa vez, chamamos todos os membros da diretoria. Não era mais hora de segredos. Quando mostrei os documentos para todos, a reação foi de choque absoluto. Roberto ficou vermelho de raiva. Esse homem nos enganou durante anos. Clarice chorava. Seu João estava pálido, em silêncio. Precisamos confrontá-lo publicamente, disse Roberto. Dona Amélia balançou a cabeça. Não, Roberto. Isso vai causar um escândalo enorme. Precisamos fazer com sabedoria. Mas eu estava cansada de sabedoria. Estava cansada de proteger a imagem dele enquanto ele destruía a igreja por dentro. Com todo respeito, Dona Amélia, mas até quando vamos esconder isso? Ele está mentindo para toda a comunidade. As pessoas merecem saber a verdade. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Todos me olharam surpresos. Respirei fundo. Desculpa, mas é que eu não aguento mais carregar isso sozinha. Roberto se levantou. Fernanda está certa. Vamos marcar uma Assembleia Geral. Vamos expor tudo. A decisão foi tomada. Em uma semana, faríamos uma assembleia extraordinária com todos os membros da igreja. Meu estômago revirava só de pensar. Mas era necessário. Nos dias que antecederam a assembleia, a tensão era palpável. Pastor Marcos percebeu que algo estava acontecendo. Ele me chamou para uma conversa particular. Fui, mas levei Roberto comigo. Não ia ficar sozinha com ele. Entramos em seu escritório. Ele estava sentado atrás da mesa com uma expressão séria. Fernanda, Roberto, ouvi dizer que vocês estão planejando uma assembleia extraordinária. Sobre o quê? Roberto respondeu. Sobre as finanças da igreja, pastor. Os membros merecem transparência. O pastor deu um sorriso amarelo. Transparência? Vocês querem me humilhar publicamente, é isso? Senti coragem crescer dentro de mim. Pastor, o senhor mentiu. Disse que o dinheiro era para tratamento da sua filha, mas descobrimos que foi usado em jogos de azar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele me olhou com uma frieza que nunca tinha visto antes. Depois, começou a rir. Uma risada baixa, sarcástica. Vocês acham que são detetives? Que têm o direito de investigar minha vida? Roberto deu um passo à frente. Pastor, o senhor não está sendo investigado por nós. Está sendo investigado pela justiça. Fernanda procurou um advogado. Isso agora é um caso legal. A risada cessou imediatamente. Ele se levantou bruscamente. Vocês fizeram o quê? Sua voz era um rugido controlado.
Vocês envolveram a lei nisso. Vocês querem me destruir. Mantive minha voz firme, apesar de estar tremendo por dentro. O Senhor se destruiu sozinho, pastor. Nós só estamos protegendo a igreja. Ele veio em minha direção. Roberto se colocou entre nós. Pastor, o senhor está alterado. É melhor encerrarmos esta conversa. Mas ele não parou. Apontou o dedo para mim. Você vai se arrepender disso, Fernanda. Vai se arrepender de ter mexido comigo. Saímos daquele escritório apressadamente. Minhas pernas tremiam. Roberto me segurou pelo braço. Você está bem? Balancei a cabeça, mas não estava. A ameaça dele tinha sido clara. Ele não ia aceitar isso pacificamente. Liguei para Carlos. Amor, vem me buscar na igreja agora. Naquela noite, Carlos trancou todas as portas e janelas da nossa casa. Fernanda, esse homem está desesperado. Pessoas desesperadas fazem coisas perigosas. Eu sabia. Mas já tinha ido longe demais para voltar atrás. No dia seguinte, a notícia da Assembleia se espalhou pela igreja. Meu telefone não parava de tocar. Algumas ligações eram de apoio. Irmãos que diziam estar comigo, mas a maioria era de ataques. Fernanda, como você ousa atacar o pastor? Você vai para o inferno por isso? Quem você pensa que é? Cada mensagem era uma facada. Parei de atender. Bloqueei vários números, mas não conseguia bloquear a dor. No domingo antes da assembleia, fui ao culto. Precisava mostrar que não estava com medo. Sentei no meu lugar de sempre. As pessoas me olhavam e desviavam o olhar. Ninguém me cumprimentou. Foi como se eu fosse uma leprosa. Quando o pastor Marcos subiu ao púlpito, ele me olhou diretamente. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. Há pessoas nesta igreja que estão semeando discórdia. Pessoas que esqueceram o que é perdão, o que é misericórdia. Meu sangue ferveu. Como ele tinha coragem de falar de perdão quando estava roubando? A Bíblia nos ensina a não julgarmos, mas há quem se ache juiz. Senti vontade de levantar e gritar a verdade ali mesmo, mas respirei fundo. Esperei. Em 3 dias todos saberiam. Quando o culto terminou, fui abordada por várias pessoas, a maioria criticando. Fernanda, o que está acontecendo? Por que você está atacando o pastor? Tentei explicar, mas ninguém queria ouvir. Até que Dona Carla, uma senhora que eu admirava muito, veio falar comigo. Ela segurou minha mão. Fernanda, eu não sei o que está acontecendo, mas eu conheço você há anos. Sei que você não faria nada sem motivo. Estou orando por você. Aquelas palavras foram um bálsamo. Pelo menos uma pessoa acreditava em mim. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Mal conseguia comer. Mal conseguia dormir. Carlos tentava me animar. Amor, você está fazendo a coisa certa. Deus vê isso. Mas a dúvida me corroía. E se eu estivesse causando mais mal do que bem? E se a igreja se dividisse por causa disso? Na véspera da assembleia, recebi uma ligação anônima. Era uma voz de homem que eu não reconheci. Fernanda, desiste disso. Você não sabe com quem está mexendo. E desligou. Fiquei gelada. Carlos quis chamar a polícia, mas eu recusei. Não queria mais complicações. Só queria que aquilo acabasse logo. Chegou o dia. A assembleia estava marcada para as 19 horas. Cheguei cedo com Carlos. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. A igreja já estava cheia. Nunca tinha visto tanta gente em uma assembleia. Todos queriam saber o que estava acontecendo. Sentei na primeira fileira com os outros membros da diretoria. Dona Amélia estava ao meu lado, segurando minha mão. Coragem, filha. Deus está com você. Respirei fundo. Olhei para trás e vi rostos conhecidos. Alguns me olhavam com pena, outros com raiva, a maioria com curiosidade. Pastor Marcos entrou pela porta lateral. Ele estava diferente. Não tinha aquele sorriso confiante de sempre. Parecia cansado, envelhecido. Sentou-se à frente, ao lado do púlpito. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. O dele era frio, distante. Desviei rapidamente. Roberto, como presidente da diretoria, abriu a reunião. Irmãos,
Agradecemos a presença de todos. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto delicado relacionado às finanças da igreja. Um murmúrio percorreu o salão. Ele continuou: pedimos que todos ouçam com atenção e respeito. Fernanda, nossa tesoureira, vai apresentar os fatos. Levantei-me com as pernas bambas. Caminhei até o projetor que havíamos preparado. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair os papéis. Respirei fundo. Irmãos, nos últimos 6 meses, identifiquei irregularidades nas contas da igreja. Dinheiro que desapareceu sem justificativa. O silêncio era absoluto. Projetei a primeira imagem, o extrato bancário. Mostrei os saques não autorizados. Ao todo, foram desviados mais de 60 mil reais. Ouvi exclamações de choque. Alguém gritou: 60 mil? Sim, tinha piorado. Nas últimas semanas, enquanto eu investigava, mais dinheiro tinha sumido. E eu tinha todas as provas. Esses saques foram feitos com a senha que apenas eu e o pastor Marcos temos acesso. Inicialmente, o pastor me disse que era para tratamento da filha dele. Mas ao investigar mais a fundo, descobri para onde o dinheiro realmente foi. Projetei a próxima imagem. Os comprovantes dos cassinos. O som que se seguiu foi de choque coletivo. Gritos, pessoas se levantando. Não é possível. Isso é mentira. Meu corpo inteiro tremia. Continuei. Estes são comprovantes de transações em estabelecimentos de jogos de azar. Mais de 50 vezes nos últimos meses. As pessoas começaram a olhar para o pastor. Pastor Marcos permaneceu sentado, olhando para o chão. Seu rosto estava vermelho. Uma mulher gritou: pastor, isso é verdade? Ele não respondeu. Roberto se levantou. Pastor Marcos, o senhor gostaria de se pronunciar? O silêncio dele era ensurdecedor. Finalmente ele levantou a cabeça. Sua voz falhou. Ele limpou a garganta. Eu cometi erros, sim, mas não foi como Fernanda está pintando. A congregação ficou em suspense. Eu estava passando por um momento muito difícil. Minha família estava precisando. Eu me desesperei. Lágrimas começaram a correr pelo seu rosto. Mas cassino, pastor? Seu João se levantou, a voz tremendo de raiva. O senhor gastou o dinheiro da igreja em jogo? O pastor balançou a cabeça. Eu pensei que conseguiria multiplicar o dinheiro. Pensei que poderia devolver mais do que peguei. Foi uma tentação, uma fraqueza. Dona Rita, que antes me criticara, estava com o rosto molhado de lágrimas. Pastor, como o senhor pôde? Eu doei o dinheiro da minha pensão. Eu passei fome para dar oferta. Outras vozes se juntaram. O caos estava se instalando. Roberto pediu silêncio. Bateu o martelo várias vezes. Irmãos, por favor, vamos manter a ordem. Lentamente, as pessoas se acalmaram. Mas a indignação era palpável. Clarice, que estava chorando, pegou o microfone. Pastor, a reforma do telhado não foi feita por falta de dinheiro. As cestas básicas não foram distribuídas. Famílias passaram necessidade e o senhor estava jogando. O pastor abaixou a cabeça. Eu sei o que fiz e vou devolver cada centavo. Vou vender meu carro, minha casa se preciso. Mas, por favor, não me julguem assim. Eu dei minha vida por esta igreja. Sua voz era um apelo desesperado. Algumas pessoas começaram a chorar também. Mas seu João não estava comovido. O Senhor traiu nossa confiança. Pregava sobre honestidade e roubava a igreja. Outros concordaram. Ele precisa renunciar. Precisa ser expulso. A assembleia estava dividida. Alguns defendendo o pastor, outros pedindo sua saída. Dona Amélia se levantou. Sua voz, apesar de baixa, tinha autoridade. Irmãos, entendo a dor de todos, entendo a raiva, mas precisamos decidir com sabedoria. Ela olhou para o pastor. Pastor Marcos, o senhor admite que desviou o dinheiro da igreja para jogos de azar? Ele assentiu cabisbaixo. Sim. A palavra saiu como um sussurro, mas todos ouviram. Dona Amélia continuou. Então, como diretoria,
Propomos que o pastor seja afastado imediatamente de suas funções até que o dinheiro seja devolvido e as investigações sejam concluídas. Muitos aplaudiram, outros protestaram. Uma votação foi feita. A maioria votou pelo afastamento. Pastor Marcos estava oficialmente suspenso. Ele se levantou lentamente, olhou para a congregação com olhos vermelhos. Eu peço perdão a todos. Eu falhei, eu pequei, mas Deus sabe do meu coração. E saiu pela porta lateral. O silêncio que ficou era pesado. Ninguém sabia o que dizer. Eu estava exausta, emocionalmente esgotada. Carlos veio até mim e me abraçou. Acabou, amor. Você foi corajosa. Mas não parecia que tinha acabado. Parecia que estava só começando. Depois da assembleia, fui abordada por dezenas de pessoas. Algumas me agradeciam. Fernanda, você salvou a igreja. Outras me acusavam. Você destruiu um homem de Deus. Cada palavra era uma mistura de alívio e dor. Tinha feito certo? Não sabia mais. Naquela noite, em casa, não consegui dormir. Ficava repassando tudo na minha cabeça. O rosto do pastor quando foi afastado, as lágrimas das pessoas, os gritos de indignação, tudo misturado em um turbilhão de emoções. Carlos dormia ao meu lado, mas eu estava completamente acordada. No dia seguinte, a notícia se espalhou pela cidade. A igreja do pastor Marcos estava em escândalo. Jornais locais ligaram querendo entrevistas. Recusei todas. Não queria transformar aquilo em um circo, mas não consegui impedir que a história vazasse. Logo, todo mundo sabia. Alguns dias depois, recebi uma carta. Era do pastor. Minha mão tremeu ao abrir. Ele escreveu: Fernanda, sei que você acha que fez o certo. Talvez tenha feito, mas você destruiu minha vida, meu ministério, minha família. Espero que consiga dormir em paz com isso. Chorei ao ler. Será que eu tinha destruído sua vida? Ou ele tinha destruído a própria vida com suas escolhas? A culpa me corroía. Mas, ao mesmo tempo, lembrava das viúvas que doavam suas pensões, das crianças que ficaram sem cesta básica, do telhado que continuava vazando. Não, eu não tinha destruído nada. Eu tinha exposto a verdade. As semanas que se seguiram à assembleia foram as mais difíceis da minha vida. A igreja estava dividida. Metade apoiava o afastamento do pastor. A outra metade me culpava por ter destruído um homem de Deus. Eu estava no centro de um furacão que não conseguia controlar. Carlos teve que aumentar a segurança da nossa casa. Recebíamos mensagens ameaçadoras diariamente. Alguns anônimos, outros nem tanto. Você vai pagar por isso. Judas também traiu por dinheiro. Você é uma serpente. Cada mensagem era uma facada. Mas a pior dor vinha de pessoas que eu conhecia. Dona Rita, que frequentava minha casa para tomar café, atravessou a rua quando me viu. Literalmente. Preferiu andar do outro lado a ter que me cumprimentar. Juliana, que era minha melhor amiga na igreja, parou de atender minhas ligações. O isolamento era sufocante. Mas não eram só ataques. Dona Carla me procurou em casa. Estava chorando. Fernanda, preciso te contar algo. Sentamos na sala. Ela segurou minhas mãos com força. Eu também fui vítima do pastor. Meu coração apertou. Como assim? Ela respirou fundo. Há 3 anos, eu pedi ajuda financeira à igreja. Meu marido tinha perdido o emprego. Estávamos passando fome. O pastor me chamou no escritório e disse que ia me ajudar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas ele nunca me deu o dinheiro. Disse que tinha usado para uma emergência da igreja. Eu acreditei. Senti raiva crescer dentro de mim. Dona Carla, por que a senhora nunca contou isso? Ela baixou a cabeça. Porque eu tinha vergonha. Achei que era culpa minha, que eu não tinha fé suficiente, que Deus estava me castigando por alguma coisa. Abracei aquela mulher. Ela tremia nos meus braços. Nos dias seguintes, mais pessoas começaram a aparecer. Seu Antônio, que tinha doado o dinheiro da venda do seu único carro para a construção do salão de eventos que nunca foi construído. Cláudia, que tinha oferecido suas economias para uma suposta viagem missionária que nunca aconteceu. A lista crescia e meu coração sangrava.
Percebi que não eram só 60 mil reais. Era muito mais. Décadas de manipulação, décadas de mentiras. Pastor Marcos não era apenas um homem com problemas de jogo. Ele era um manipulador sistemático que usava a fé das pessoas para financiar seus vícios. Marquei uma reunião com todas as vítimas. Éramos 15 pessoas. Sentados em círculo na minha sala, cada um contou sua história. Havia quem tinha perdido a casa, quem tinha ficado endividado, quem tinha deixado de pagar tratamento médico para doar à igreja. Era devastador. Precisamos ir à polícia, disse seu Antônio com a voz embargada. Todos concordaram, mas eu sabia que não seria fácil. Casos envolvendo igrejas eram complicados. Muitas vezes a justiça era lenta e as vítimas acabavam sendo revitimizadas. Mas não tínhamos escolha. No dia seguinte, fomos todos juntos à delegacia. O delegado, Dr. Henrique, nos recebeu com seriedade. Ouviu cada história, examinou cada documento. Quando terminamos, ele suspirou fundo. Isso é estelionato qualificado. Vou abrir um inquérito imediatamente. Sentimos um misto de alívio e medo. A notícia de que o pastor estava sendo investigado criminalmente se espalhou como fogo. A mídia local começou a cobrir o caso. Jornalistas acamparam na frente da igreja, na frente da minha casa também. Eu me tornei uma figura pública sem querer e odiava cada segundo disso. Uma repórter conseguiu meu número, ligou insistentemente. Eu recusava todas as entrevistas, mas ela não desistia. Fernanda, as pessoas precisam saber a verdade. Você tem uma plataforma para expor isso. Mas eu não queria plataforma, queria justiça, queria minha vida de volta. Foi quando recebi uma ligação que mudou tudo. Era da esposa do pastor, Márcia. Nunca tínhamos sido próximas, mas eu a respeitava. Ela me pediu para nos encontrarmos. Hesitei, mas concordei. Marcamos em um café discreto fora da cidade. Quando a vi, quase não a reconheci. Márcia tinha envelhecido 10 anos em poucas semanas. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Sentamos uma de frente para a outra em silêncio por alguns segundos. Então, ela falou: Fernanda, eu não sabia de nada. Sua voz era um sussurro quebrado. Eu juro por Deus que não sabia. Eu achava que estávamos passando dificuldades financeiras porque ele não recebia salário da igreja. Ele dizia que estava servindo de graça, que era um sacrifício. Lágrimas começaram a cair. Eu economizava cada centavo, fazia bicos para ajudar. E ele estava jogando. Senti pena dela, pena genuína. Márcia, eu não estou culpando você. Ela balançou a cabeça desesperadamente. Mas todo mundo está. As pessoas me olham na rua como se eu fosse cúmplice, como se eu soubesse e tivesse permitido. Meus filhos estão sofrendo bullying na escola. Minha vida acabou. Não sabia o que dizer. A dor dela era real, mas a dor das vítimas também era. Márcia, seu marido fez escolhas que machucaram muitas pessoas. Eu sinto muito pelo que você está passando, mas não posso voltar atrás. Ela entendeu. Assentiu entre soluços. Eu sei, eu só queria que você soubesse que tem mais vítimas. Eu também sou uma. Seguramos as mãos por cima da mesa. 2 mulheres quebradas pela ganância de um homem. Quando nos despedimos, senti um peso ainda maior no peito. Aquilo não era só sobre dinheiro, era sobre vidas destruídas. Voltei para casa destroçada emocionalmente. Carlos me encontrou sentada no chão da cozinha, chorando. Amor, o que aconteceu? Contei sobre o encontro com Márcia. Ele me abraçou forte. Você fez o que tinha que fazer. As consequências são responsabilidade dele, não sua. Mas a culpa não me deixava. E piorou quando, alguns dias depois, recebi a notícia. A filha do pastor, Beatriz, de 16 anos, tinha tentado se matar. Estava internada em estado grave. Meu mundo desabou. Seria culpa minha? Teria sido minha denúncia que levou aquela menina ao desespero? Não consegui comer, não consegui dormir. Ficava pensando nela, deitada em uma cama de hospital,
pensando em Márcia sofrendo ao lado da filha e pensando no pastor que causou tudo isso. A raiva e a culpa brigavam dentro de mim. Dona Amélia me visitou, sentou-se ao meu lado. Fernanda, não foi sua culpa, mas as lágrimas não paravam. Ela tentou se matar, Dona Amélia, uma menina de 16 anos. A senhora segurou meu rosto. E quem a colocou nessa situação? Não foi você, foi o pai dela. Foi ele quem roubou. Foi ele quem mentiu. Racionalmente, eu sabia que ela estava certa, mas o coração doía do mesmo jeito. Mandei flores para o hospital. Escrevi um bilhete. Beatriz, sei que não nos conhecemos bem, mas estou orando por você. Você é forte. Você vai superar isso. Não sei se ela leu, mas precisava fazer algo. Dias depois, Beatriz teve alta. Tinha sobrevivido. A notícia me trouxe um alívio imenso, mas a situação continuava tensa. O inquérito policial avançava. Mais vítimas apareciam. O valor desviado já passava de R$200 mil. R$200 mil ao longo de anos, como ninguém tinha percebido antes. A resposta veio quando o delegado me ligou. Fernanda, precisamos conversar. Urgente. Fui até a delegacia com o coração na mão. Dr. Henrique me recebeu com uma expressão grave. Temos evidências suficientes para indiciar o pastor, mas ele está propondo um acordo. Meu estômago revirou. Que tipo de acordo? Ele mostrou os documentos. Ele se propõe a devolver todo o dinheiro desviado em parcelas de 3 anos. Em troca, pede para não ser preso. Senti raiva. Raiva pura. E as vítimas? E a justiça? O delegado suspirou. Fernanda, eu entendo sua indignação, mas processos criminais podem levar anos. Com o acordo, vocês recebem o dinheiro de volta mais rápido. Balancei a cabeça. Mas ele não vai pagar pelo que fez. Ele vai sair impune. Dr. Henrique se recostou na cadeira. A decisão é das vítimas. Vocês podem aceitar ou não. Convoquei uma reunião com todos os prejudicados. A discussão foi acalorada. Seu Antônio batia na mesa. Ele precisa ir preso. Não é só sobre dinheiro. Dona Carla chorava. Mas eu preciso do meu dinheiro de volta. Não posso esperar anos por um julgamento. A sala estava dividida. Eu estava dividida também. Parte de mim queria vê-lo pagar. Queria justiça de verdade. Mas outra parte sabia que as vítimas precisavam do dinheiro. Que esperar anos por um processo incerto era cruel. Votamos. Por margem apertada, decidimos aceitar o acordo. Com uma condição: ele teria que pedir perdão publicamente. A audiência de conciliação foi marcada para 2 semanas depois. Seria no fórum. Todas as vítimas estariam presentes. E pastor Marcos teria que, olhando nos olhos de cada uma, reconhecer o que fez. Aquelas 2 semanas foram agonia. Não conseguia pensar em outra coisa. No dia da audiência, cheguei ao fórum com Carlos. Havia jornalistas na porta. Câmeras. Microfones sendo empurrados na minha direção. Fernanda, como você se sente? Você acha que a justiça será feita? Ignorei todos e entrei rapidamente. A sala estava cheia. Todas as vítimas de um lado, do outro pastor Marcos com seu advogado. Foi a primeira vez que o vi desde a assembleia. Ele estava irreconhecível, magro, pálido, com olheiras profundas. Não parecia o homem confiante que eu conhecia. Parecia quebrado. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Havia algo neles. Medo? Vergonha? Não consegui identificar. O juiz entrou. Todos se levantaram. Sentamos novamente. Ele leu os termos do acordo. O réu, Marcos Henrique da Silva, se compromete a devolver o montante total de R$237 mil em parcelas de R$6.500 mensais durante 3 anos. Meu coração apertou ao ouvir o valor total. Era mais do que imaginávamos. O juiz continuou. Em contrapartida, as vítimas abdicam de representação criminal, encerrando o processo. O réu, contudo, deverá fazer um pedido público de desculpas, registrado em ata. Pastor Marcos se levantou. Suas mãos tremiam. Ele olhou para nós, vítimas enfileiradas. Sua voz falhou. Ele limpou a garganta. Eu pequei contra vocês.
contra Deus, contra a igreja que jurei servir. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Eu estava preso em um vício que me consumiu, que me fez trair tudo que eu acreditava. Dona Carla chorava. Seu Antônio estava de braços cruzados, tenso. Eu estava paralisada. Eu roubei de vocês, menti para vocês, usei a fé de vocês para alimentar meu pecado. Ele olhou diretamente para mim. Fernanda, você fez o certo. Eu mereço tudo o que está acontecendo comigo. Eu só peço perdão. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém sabia como reagir. O juiz bateu o martelo. Fica registrado em ata o pedido de desculpas do réu. O acordo está homologado. Próxima parcela deve ser paga até o dia 10 do mês que vem. Está encerrada-se a audiência. Foi tudo muito rápido, muito mecânico. Saímos da sala atordoados. Os jornalistas nos cercaram novamente. Dessa vez, dei uma breve declaração. Justiça foi feita, não da forma ideal, mas foi feita. Esperamos que sirva de exemplo. As câmeras clicavam sem parar. Senti enjoo. Queria ir para casa. Queria esquecer tudo. Mas não acabou ali. Nos dias seguintes, a história ganhou repercussão nacional. Virou notícia em grandes jornais. Programas de TV comentaram o caso. Recebi convites para dar entrevistas. Recusei quase todos. Dei apenas uma, para um programa de TV cristão que queria discutir responsabilidade financeira nas igrejas. A apresentadora era respeitosa, mas direta. Fernanda, você acha que as igrejas estão fazendo o suficiente para fiscalizar suas finanças? Respirei fundo. Não, a maioria das igrejas funciona sem transparência. O pastor tem poder absoluto sobre o dinheiro. E isso é perigoso. Ela assentiu. O que você recomendaria? Pensei por um momento. Transparência total. Balanços públicos mensais, diretoria financeira independente e auditorias externas regulares. A fé não pode ser desculpa para a falta de prestação de contas. Minhas palavras repercutiram. Outras igrejas começaram a me procurar pedindo orientação. Eu, que só queria fazer meu trabalho como tesoureira, virei uma referência em transparência financeira religiosa. Era irônico e cansativo, mas também significativo. Se minha dor pudesse evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo, valia a pena. 3 meses depois da audiência, a primeira parcela foi paga. R$ 6.500 divididos entre todas as vítimas. Não era muito para cada um, mas era um começo. Um sinal de que aquilo não tinha sido em vão. A igreja, porém, nunca mais foi a mesma. Metade dos membros saiu. Alguns por ainda apoiarem o pastor. Outros por terem perdido a fé na instituição. Precisamos contratar um novo pastor. Um homem humilde, de outra cidade, que aceitou o desafio de reconstruir uma comunidade quebrada. Pastor João era diferente. Logo na primeira reunião, ele propôs: vamos criar um conselho financeiro com membros eleitos pela congregação. Todos os gastos acima de R$ 500 precisam ser aprovados por eles. E vamos publicar o balanço mensal na entrada da igreja. Senti esperança pela primeira vez em meses. Lentamente, a igreja começou a se curar. Novas famílias chegaram. Pessoas que tinham ouvido nossa história e queriam fazer parte de uma comunidade que valoriza a transparência. Reformamos o telhado com as parcelas devolvidas. Criamos a cesta básica mensal para famílias carentes. Fizemos tudo o que deveria ter sido feito antes, mas as marcas permaneceram. Eu nunca mais olhei para um pastor da mesma forma. Sempre com um pé atrás, sempre vigilante. Carlos dizia que era trauma. Talvez fosse, mas também era sabedoria. Confiar cegamente em alguém só porque usa título religioso é perigoso. Um ano após a audiência, encontrei Márcia na rua. Ela estava com Beatriz. A menina tinha se recuperado. Estava mais forte. Márcia me abraçou. Fernanda, obrigada. Fiquei confusa. Obrigada? Mas eu... Ela balançou a cabeça. Você salvou minha filha. Se ele continuasse jogando, teríamos perdido tudo. Nossa casa, nossa vida. Você nos salvou. Chorei.
Ali no meio da calçada, abracei aquela mulher e sua filha. E entendi que tinha feito a coisa certa, não pelo reconhecimento, não pela vingança, mas porque expor a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. Liberta as vítimas, liberta até o próprio agressor. 2 anos se passaram desde a audiência, 2 anos em que tudo mudou. A igreja não é mais a mesma, eu não sou mais a mesma. Às vezes acordo de noite pensando em tudo o que aconteceu. Será que poderia ter feito diferente? Será que destruí mais do que salvei? Carlos diz que não. Dona Amélia diz que não. Pastor João diz que não. Mas a dúvida persiste. É algo com que aprendi a conviver. A certeza absoluta é um luxo que quem enfrenta situações assim não tem direito. Vivemos na zona cinzenta da moral, onde o certo e o errado se misturam. A última parcela foi paga há 3 meses, R$ 237 mil, devolvidos integralmente. Pastor Marcos cumpriu o acordo. Cada centavo foi restituído às vítimas. Dona Carla conseguiu comprar remédios que precisava. Seu Antônio reformou seu pequeno comércio. Cláudia pagou dívidas antigas. O dinheiro trouxe alívio, mas não trouxe cura completa. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar apenas com reparação financeira. A confiança quebrada leva anos para ser reconstruída. E algumas pessoas nunca mais confiarão da mesma forma. Encontrei Pastor Marcos pela última vez há 1 mês. Foi sem querer. Eu estava no supermercado com meus filhos quando o vi no corredor. Ele estava sozinho, empurrando um carrinho quase vazio. Nossos olhares se cruzaram. Pensei em desviar, mas algo me fez ir até ele. Pastor Marcos! Minha voz saiu mais suave do que eu esperava. Ele parou, olhou para mim com surpresa. Fernanda. Ficamos ali, parados no meio do corredor de laticínios, sem saber o que dizer. Foi ele quem quebrou o silêncio. Como você está? Estou bem. E o senhor? Ele deu um sorriso triste. Sobrevivendo, trabalhando como vendedor, pagando minhas dívidas. Tentando reconstruir. Assenti. Queria perguntar sobre Beatriz, sobre Márcia, mas não consegui. O silêncio voltou, pesado e desconfortável. Então ele disse algo que me pegou desprevenido. Fernanda, obrigado. Fiquei confusa. Obrigado? Ele assentiu. Por ter me parado. Por ter exposto o que eu me tornei. Eu estava em um abismo. Se você não tivesse feito o que fez, eu teria destruído minha família completamente. Senti lágrimas queimarem meus olhos. O senhor foi em terapia? Ele concordou. Sim, tratamento para vício em jogos. 2 anos de acompanhamento. Estou limpo há 18 meses. Havia orgulho genuíno em sua voz. E isso me tocou. Fico feliz em ouvir isso. Conversamos por mais alguns minutos. Ele me contou que Beatriz estava bem, fazendo faculdade, que Márcia tinha voltado a trabalhar, que eles estavam reconstruindo, tijolo por tijolo. Quando nos despedimos, ele segurou minha mão. Fernanda, eu sei que nunca vou poder desfazer o mal que causei, mas eu vou passar o resto da minha vida tentando ser melhor. Saí daquele supermercado em lágrimas, não de tristeza, não de raiva, mas de alívio. Alívio por saber que aquilo tudo não tinha sido em vão, que ele tinha se tornado uma pessoa melhor, que as vítimas tinham sido ressarcidas, que a história, apesar de dolorosa, tinha um final de redenção. A Igreja Comunidade da Fé hoje é um exemplo de transparência. Todo domingo, um relatório financeiro completo fica disponível na entrada. Qualquer membro pode acessar os extratos bancários. O Conselho Financeiro, eleito democraticamente, fiscaliza cada centavo que entra e sai. Pastor João implementou mudanças que pareciam impossíveis antes. Reuniões mensais de prestação de contas, auditorias trimestrais independentes, limites de gastos aprovados em assembleia. O que antes era controlado por uma única pessoa agora é responsabilidade de toda a comunidade. A congregação cresceu, não em números massivos, mas em qualidade. Pessoas que buscavam um lugar seguro para congregar encontraram ali um lar. A história do que aconteceu não foi escondida.
Pelo contrário, foi usada como exemplo do que nunca deve acontecer novamente. Fernanda continuou como tesoureira, mas agora com uma equipe de apoio. 3 pessoas trabalham com ela, garantindo que sempre haja múltiplos olhos sobre as finanças. A transparência se tornou a marca registrada daquela igreja, e isso atraiu outros líderes religiosos interessados em aprender. Ela passou a dar palestras em igrejas e instituições religiosas sobre gestão financeira transparente. Seu testemunho impactava, porque não era teoria, era vivência, era dor transformada em propósito. Cada vez que contava sua história, via nos olhos dos ouvintes o reconhecimento de que aquilo poderia ter acontecido com eles. Dona Amélia, aos 80 anos, ainda frequenta todos os cultos. Ela diz que a experiência a fez mais vigilante. Confiar é bom, mas fiscalizar é melhor, ela repete sempre. Seu João virou membro do Conselho Financeiro. Roberto assumiu a vice-presidência da diretoria. Todos carregam as cicatrizes, mas também a sabedoria que vem delas. As vítimas seguiram com suas vidas. Algumas voltaram a frequentar a igreja. Outras preferiram recomeçar em outros lugares. Não há julgamento. Cada um lida com trauma de uma forma. O importante é que todas receberam justiça, mesmo que imperfeita. O caso Pastor Marcos virou referência em processos envolvendo desvios financeiros em instituições religiosas. Advogados citam o acordo como exemplo de resolução eficaz. Procuradores usam como base para outros casos similares. A dor daquelas pessoas se transformou em jurisprudência que protege outros. 3 igrejas da região implementaram os mesmos protocolos de transparência após conhecerem a história. Outras 5 convidaram Fernanda para ajudá-las a estruturar sistemas de prestação de contas. O impacto foi muito além daquela pequena comunidade. Foi uma onda de mudança que se espalhou. Márcia também encontrou sua redenção. Ela voltou a estudar e se tornou conselheira para familiares de pessoas com vícios. Usa sua dor para ajudar outros que passam pelo mesmo. Beatriz, que quase perdeu a vida, hoje estuda psicologia com foco em prevenção ao suicídio. A tragédia gerou propósito. Pastor Marcos nunca mais exerceu função ministerial. Ele entendeu que aquele capítulo de sua vida tinha se encerrado. Trabalha honestamente, paga suas contas, frequenta um grupo de apoio para viciados em jogos e, silenciosamente, tenta fazer as pazes com seu passado. Hoje, quando olho para trás, vejo uma jornada que me transformou completamente. Não sou mais aquela tesoureira ingênua que confiava cegamente em autoridades religiosas. Sou alguém que aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que fé e fiscalização não são opostas. São complementares. Meus filhos cresceram vendo essa história se desenrolar. Meu filho mais velho, Pedro, de 14 anos, me perguntou outro dia: "Mãe, você se arrepende?" Parei o que estava fazendo e olhei para ele. De ter exposto a verdade? Não. De ter sofrido tanto? Às vezes. Mas se eu tivesse que escolher de novo, faria tudo igual. Porque aprendi algo fundamental. Silêncio nunca é a resposta quando se testemunha injustiça. O medo do conflito, o medo de ser rejeitada, o medo de destruir reputações, tudo isso é menor do que o dano causado pela omissão. Eu poderia ter ficado calada. Muitos ficaram. E onde isso levaria? Pastor Marcos teria continuado roubando. Mais famílias teriam sido prejudicadas, mais ofertas desviadas, mais mentiras, até que, eventualmente, tudo desmoronasse de forma ainda mais catastrófica. Minha coragem, mesmo tremendo de medo, salvou não só a igreja, mas o próprio pastor de um destino pior. Hoje coordeno um projeto que nasceu dessa dor. Chama-se Igrejas Transparentes. É um programa de consultoria gratuito para comunidades religiosas que querem implementar sistemas de prestação de contas. Já ajudamos 47 igrejas em 3 estados. E cada vez que vejo uma congregação se comprometendo com transparência, meu coração se enche de esperança.
Porque não se trata de desconfiar de todos os líderes. Trata-se de criar estruturas que protejam tanto os liderados quanto os líderes. Um pastor honesto não tem nada a temer de transparência. Pelo contrário, ela o protege de acusações falsas. É uma via de mão dupla que beneficia a todos. Recebi uma carta há algumas semanas que me fez chorar. Era de uma jovem de 22 anos chamada Amanda. Ela escreveu: Fernanda, eu ouvi sua história e criei coragem para denunciar desvios na minha igreja. Foi difícil, perdi amigos, mas salvei a comunidade. Obrigada por ter sido a primeira a levantar a voz. Isso me lembrou que nossa dor nunca é em vão quando usada para transformar realidades. Cada lágrima que chorei, cada noite sem dormir, cada mensagem de ódio que recebi, tudo ganhou significado quando minha história inspirou outros a não se calarem. A corrente de coragem se espalha. A história de Fernanda não é única. Em todo o Brasil, milhares de igrejas operam sem qualquer fiscalização. Pastores, padres e líderes religiosos com controle absoluto sobre finanças. Enquanto a maioria é honesta, os que não são causam estragos devastadores. Especialistas em crimes financeiros afirmam que instituições religiosas são alvos fáceis para desvios porque operam com base em confiança. As pessoas doam sem pedir recibos, aceitam explicações vagas, têm medo de questionar homens de Deus, e criminosos se aproveitam exatamente dessa vulnerabilidade. O que torna o caso da Igreja Comunidade da Fé especial não é a gravidade do crime, mas a resposta da comunidade. Em vez de esconder o escândalo, eles o expuseram. Em vez de proteger a reputação institucional, protegeram as vítimas, e isso fez toda a diferença. Hoje, aquela igreja é referência. Jornalistas, acadêmicos e outros líderes religiosos visitam para entender como implementaram a transformação. O modelo é simples: transparência total, múltiplas camadas de fiscalização e cultura de prestação de contas. Mas o que parece simples no papel exigiu coragem imensa para ser implementado. Coragem que começou com uma tesoureira de 42 anos que decidiu não se calar, que preferiu ser odiada a ser cúmplice, que escolheu a verdade mesmo quando mentir seria mais confortável. Fernanda não é a heroína perfeita. Ela mesma admite suas dúvidas, seus medos, seus momentos de fraqueza. Mas é exatamente isso que a torna inspiradora, porque heróis reais não são invencíveis, são pessoas comuns que, diante da injustiça, escolhem agir apesar do medo. E essa é uma escolha que todos podem fazer. Se eu pudesse dar um conselho para alguém que está passando por algo semelhante, seria este: documente tudo. Não confie apenas na sua memória ou na sua palavra. Junte provas, extratos bancários, recibos, conversas gravadas, quando legal, e-mails, tudo. Porque quando você decidir agir, precisará de mais do que coragem. Precisará de evidências, e não enfrente sozinha. Procure aliados, pessoas íntegras que vejam o que você vê. Isolamento é a arma favorita de manipuladores. Eles querem que você se sinta louca, paranoica, sozinha. Mas quando 2, 3, 5 pessoas confirmam o que você percebeu, a verdade fica inegável. Prepare-se para perdas. Você vai perder amigos, vai ser mal interpretada, vai receber ataques, mas também vai ganhar respeito próprio, consciência limpa e, eventualmente, aliados verdadeiros que admiram sua coragem. As perdas doem, mas os ganhos valem a pena. E lembre-se, você não está destruindo nada. Quem cometeu o crime é que destruiu. Você está apenas trazendo a destruição à luz para que possa ser reparada. Existe diferença fundamental entre causar o problema e expor o problema.
Não deixe ninguém confundir as duas coisas. Hoje, quando entro na igreja Comunidade da Fé e vejo famílias adorando em paz, crianças brincando no pátio reformado, idosos recebendo cestas básicas mensais, sei que valeu a pena. Cada centavo está sendo usado corretamente. Cada oferta é tratada com reverência. E ninguém nunca mais vai roubar daquela comunidade. Não porque confio cegamente no pastor João, mas porque existem sistemas que impedem, porque a transparência se tornou cultura, porque aprendemos da forma mais difícil que vigilância não é falta de fé, é demonstração de responsabilidade. Minha jornada não acabou. Ainda acordo algumas noites lembrando do olhar de pastor Marcos quando foi exposto. Ainda sinto aperto no peito quando penso em Beatriz no hospital. Ainda carrego cicatrizes, mas carrego também propósito. E talvez seja isso que transforma vítimas em vencedoras. A história da Igreja Comunidade da Fé é um lembrete poderoso de que instituições são feitas de pessoas, e pessoas falham. Não importa quantos títulos religiosos carreguem, não importa quão ungidas pareçam, no final são humanas, sujeitas a tentações, fraquezas e erros. E quando falhamos em reconhecer isso, criamos ambientes perfeitos para abusos, porque colocamos pessoas em pedestais, damos poder absoluto, eliminamos fiscalização. E nos surpreendemos quando tudo desmorona, mas não deveríamos nos surpreender, deveríamos aprender. Aprender que fé verdadeira não exige cegueira, que questionar não é pecado, que transparência fortalece instituições, não enfraquece, e que, no fim das contas, a verdade sempre prevalece. Pode demorar, pode doer, mas prevalece. A Igreja Comunidade da Fé hoje é mais forte do que nunca. Não apesar do escândalo, mas por causa dele. Porque a crise forçou transformação. A dor gerou sabedoria, o erro virou aprendizado, e uma comunidade que quase morreu, renasceu mais saudável. E você, se estivesse no lugar de Fernanda, teria coragem de agir? Se visse irregularidades na sua igreja, no seu trabalho, na sua comunidade, levantaria a voz ou escolheria o silêncio confortável? Comente, coragem ou traição? Fernanda fez o certo ao expor o pastor ou deveria ter guardado silêncio? Quero saber sua opinião sincera nos comentários.